Vício em pornografia. É uma dúvida que eu tenho, se fica ali num lado de uma patologia ou se é simplesmente um prazer. Eu queria entender um pouco sobre isso. Na realidade, o vício em pornografia é um vício como outro qualquer, né? Como vício em comida, como vício em compra, como vício em droga. Qual é a caracterização? É o tempo que a pessoa dedica àquilo, é a impossibilidade de ter prazer com qualquer outra coisa que não seja aquilo. Então, a pessoa passa a viver em função do seu vício. Aí ela já está dependente. Então, não muda, né? Então, ela planeja o seu dia para estar frente ao computador, ao site de pornografia. Ele passa o dia inteiro pensando naquela hora que vai chegar. Então, todo o resto da vida dele está comprometido, então, porque ele vive em função disso. Assistir uma cena, né, de um filme pornô, por exemplo, quer dizer que eu tenho vício em pornografia ou é uma constância? Eu tenho que passar o dia inteiro ali assistindo para entrar um vício? Qualquer um pode ver um vídeo pornô. A questão não caracteriza um vício, uma dependência. O que caracteriza é a mudança de comportamento no sentido da pessoa só ter prazer com aquilo. Então ela passa o dia inteiro programando a hora que ela vai estar ali para exercer esse vício. E aí isso vai comprometendo as responsabilidades, com o trabalho, com a família. A pessoa passa a viver em função daquilo. Isso caracteriza um vício. Tem que trazer transtorno, porque a pessoa pode eventualmente ver um filme pornô ou acessar um site pornô, mas isso não é uma coisa que ela faça ou viva em função daquilo. Né? E isso é mais solitário também. Não é uma coisa em companhia, né? Muito difícil. Muito difícil, né? Então, o dependente de pornografia, é interessante que eu observo que ele tem dois tipos de personalidade. Ele tem aquela personalidade que é o imaturo, que quer prazer a qualquer custo, é aquele adulto que não cresceu. Ele quer o tempo todo como se a vida fosse uma festa. Então, ele quer prazer, ele quer prazer. Então, geralmente, esse a gente chama do polo impulsivo. Né? Então, ele vai também ter... ele vai beber, ele vai usar droga, todas as coisas, ele vai comprar demais, como vai entrar na pornografia demais. Ele se desorganiza de uma forma inteira através de busca imediata de prazer. Ele vai estar sempre assim, o que é uma grande maturidade. Já tem um outro perfil, que é um perfil mais compulsivo. É uma pessoa que tem um perfil mais obsessivo e que é tanta angústia de manter as coisas sob controle, que é como se aquela sexualidade, aquele exercício da sexualidade precisa ser com hora marcada, precisa ser do jeito que ele quer, é como se ele controlasse. A pornografia está no controle dele, o computador está no controle dele, a questão de ver material pornográfico está no controle dele. E tem um outro perfil que me preocupa mais, que aí é o perfil mais sádico, mais perverso, que é aquele dependente de pornografia infantil. Então a gente tem... Aí esse é bem patológico, é o perigoso, é o da pedofilia. Esse é muito... É isso que eu queria diferenciar. Isso tem uma perversidade muito grande. Existe o pessoal da Polícia Federal que combate a pedofilia, eles se deparam com coisas inacreditáveis, assim. E sempre é muito interessante que a gente pensa que é só uma questão... eu sei de casos de pessoal muito grande da justiça envolvido em pedofilia digital. Então, assim, é uma coisa mundial. Como sei de casos de religiosos, como sei de casos de médicos. Sim. Geral. Né? Então, geral. A gente tem que ter muito... Não tem identidade. Não tem identidade. Não tem. Então, é uma coisa que, assim, preocupa muito. Mas, tirando esse lado mais perverso, mais criminal, digamos assim, eu diria que tem dois, né? Que é esse imaturo que quer prazer o tempo todo e ele vai ter desde muito cedo aquela coisa de só querer o lado bom, não querer responsabilidade, ele quer se divertir, a vida é uma festa. Esse não é tão legal, mas também não traz nenhum dano a outra pessoa, é só para ele mesmo. Não, eu acho que traz o dano com quem ele se relaciona, porque a pessoa que se relaciona com um dependente de pornografia imaturo, né, esse impulsivo,
ele o tempo todo vai ter que ter alguém que assume as responsabilidades. Então, assim, não é muito dano. Sim. Traz dano, eu acho. É uma tristeza, né? O outro, de repente, pegar aquilo ali fica triste. Sobrecarrega muito. Por exemplo, uma mulher que casa com um homem dependente de pornografia imaturo, ela vira mãe, né? Então, tem que ver... E enquanto tiver aquela mãe que vai suprindo, não vai amadurecer, né? Agora, o outro perfil, que é um perfil mais obsessivo... Esse não é tanto a questão do amadurecimento, é a questão do controle, necessidade de controle. É a necessidade do controle. E o terceiro, que aí é o grave, né? É o grave. É o grave mesmo. O perverso, né? Então, assim, a gente tem que abrir esse leque, porque os tratamentos são totalmente diferentes, as abordagens são totalmente diferentes. Mas a gente tem que estar muito atento. Pelo que você está falando, é mais o imaturo. É mais uma questão de trabalhar o comportamento, o desenvolvimento dele. O que já passa mais para um quadro obsessivo, esse já pode até fazer um uso de medicamento. Muito provavelmente. A gente tem que ver que esse tem um perfil mais obsessivo mesmo. É aquela coisa de ter que ser tudo sob seu controle. A gente pode até ter uma coisa mais obsessiva mesmo. Ritualizada mesmo. E se eu não estou errado, o terceiro caso, que é o mais grave, esse não tem tratamento. Muito raro. Muito raro porque, assim, são pessoas extremamente frias, não sofrem, quando se pegam com o sofrimento dos outros também não ligam. Então, assim, tem que abordar, tem que ver o tamanho da perversidade. Algumas perversidades não tem. Obrigado, Bia. Nada, querido.